Gente, Pai do Senhor Jesus, eu aqui mais uma vez. Eu vi que o vídeo que eu postei agora há pouco, o finalzinho ele ficou mudo, né? Aí, mas só faltou só as considerações finais mesmo, né? E o pedido de inscrição para o canal, de curtidas, de compartilhamento. Foi só isso, mas eu vou aproveitar para fazer isso nesse vídeo e dar um ênfase aqui no assunto que foi penúltimo, que eu explanei no vídeo anterior, para não deixar dúvida, tá? A parte aqui de 1 Timóteo 4, né? Que fala sobre a apostasia dos últimos tempos, né? Eu fiz uma comparação com no Velho Testamento em Jeremias. Aí tá aqui a parte que fala assim, ó. No versículo 3, eu li do versículo 1 ao versículo 3. Mas vou dar um ênfase aqui no versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Ações de graça todo mundo já sabe, né, gente? Que é um culto de agradecimento ou uma homenagem em agradecimento. É isso. Aqui, o que Deus está querendo dizer através da palavra dele aqui em Timóteo, olha que coisa preocupante. Proibindo casamentos e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Uma coisa que eu já tinha falei nesse vídeo, agora que eu postei, e nos anteriores. Gente, as pessoas usarem a palavra de Deus, aquilo que já conhecem, os próprios deleites, só usar a palavra naquilo que convém. Sabe, eu vou dar um exemplinho básico aqui. Por exemplo, eu tô pregando uma palavra e, tipo assim, eu não quero exortar, eu não quero pregar repreensão, correção, corrigir ninguém, muitas vezes porque eu não tô na posição para aquilo, né? E às vezes Deus quer corrigir, porque Deus quer corrigir, mas Ele não quer que aquela pessoa caia e tropeça, muitas vezes no caminho sem volta, como foi falado aqui nas outras referências bíblicas que eu li no vídeo anterior, né? Que o Senhor não quer que ninguém caia e não se levanta mais, vai e não volte mais, morra sem salvação, né? Conheça a morte eterna, sendo que Ele tem a vida eterna, né? E aqui você usar a palavra para os próprios deleites, usar as coisas de Deus para os próprios deleites, tirar proveito daquilo, usar proveito próprio, para glória própria, é isso que está falando aqui, tá? Para glória própria, para a sua vaidade, sua soberba. Sabe quando a pessoa usa um dom espiritual que o Senhor colocou sobre a sua vida? Agora eu tô falando dom espiritual, não é nos dons também, de 1 Coríntios 12. Mas assim, por exemplo, Sansão. Pronto, um exemplinho aqui básico. Sansão. Viu o dom, o poder que Deus deu para ele através do Espírito Santo? Viu para que ele usou? Para no final se corromper por causa de uma mulher, de uma filisteia? É mais ou menos isso. É usar para os nossos deleites, para o nosso proveito, para aquilo que a gente quer, pensa, para aquilo que nos convém, muitas vezes para prejudicar alguém. Tá? É usar as coisas de Deus para sua vaidade, para o seu próprio proveito, sem temor a Deus, sem zelo, sem cuidado, sem a intenção de salvar, de libertar, de abrir os olhos. Tá? Isso que está falando aqui. Distrações para desviar da verdade, da justiça, do juízo de Deus. Para as pessoas não ter os olhos abertos, não ser curadas, libertas, não ser alcançadas, transformadas, salvas. Entendeu? Porque às vezes é melhor, tipo assim, tanto de pessoa, a quantidade, né, aquilo que dá para tirar proveito do que se preocupar com a salvação de uma alma, de uma ovelha, né? Colocar tudo à frente daquilo que é a vontade do Senhor, o princípio de Deus.
fazer a minha própria vontade, ainda que eu seja um líder, uma líder, esteja fazendo a obra do Senhor, fazer aquilo que é a minha vontade. Aí entra Saul. O Senhor foi lá, mandou ele exterminar rei, os bichos, tudo, fazer tudo que o Senhor mandou. O Senhor deu uma orientação para ele, orientação do Senhor. Ele foi lá e fez o que ele quis. Ele poupou o rei, alguns bichos ele matou, outros ele separou para ele. Achando que Deus não ia ver nada. E Deus mandou lá Samuel lá tratar com ele. Entendeu? Achando que estava oculto. Fazendo só o que ele queria. Usando a autoridade dele de rei para fazer o que ele queria, como ele queria. Entendeu? É mais ou menos isso, apostasia. Isso se encaixa na apostasia também, ainda que a pessoa esteja dentro da igreja, ainda que a pessoa esteja servindo o Senhor, falando do Senhor. O Senhor quer sarar uma ferida, fala de sarar a terra, né? Como falou lá para Salomão, né? Em 2 Crônicas. Sarar a terra somos nós, nosso coração, ó. Terra para boa semente ser plantada. Sarar, curar. Salomão foi um rei ali, ó. É o rei como se fosse um sacerdote, ele era sacerdote e rei, né? Mas assim, como se fosse um pastor, como é que se fala? E aí, outros países, alguns países têm reis. Então, tipo assim, tinha uma autoridade de julgar, de cuidar do rei, desculpa, do povo, entendeu? Mas com equidade, com sabedoria, com temor, com justiça. Justiça aqui, ó, palavra de Deus. Não segundo a vontade dele, o que ele ouvia, entendeu? Murmúriozinhos, que tá lá nos maldizentes, que a gente leu em Apocalipse, né? Os maldizentes, os caluniadores, faladores, julgadores, mentirosos, né? Que quando fala da mentira, né? Quem é o pai da mentira? A gente já sabe quem é o pai da mentira. Se você mente e gosta de mentir, logo você se faz servo ao filho dele, né? Tá a serviço dele, não da verdade. O Senhor Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, é o único. É através do Senhor Jesus. Amém? Então, falando aqui da apostasia, o casamento perdeu a importância? Nós estamos nesses tempos, né, gente? Perdeu a importância no meio religioso, no meio cotidiano, na vida secular. Perdeu a importância, o povo não está dando mais valor a famílias. Aí fala assim, ai, conservadores. Gente, pelo amor de Deus. Já imaginou se Deus não tivesse colocado esse limite na Bíblia, uma ordem, uma decência, uma lei de Deus na Bíblia? Como é que ia ser? Já imaginou? O Sodoma e Gomorra? Casa se para de novo, casa se para de novo e ninguém para com ninguém. O que ia ser também se fosse todo mundo transgredir um princípio, desobedecer? Para pensar, gente. Entendeu? Então, é uma coisa assim que é pra gente refletir na palavra de Deus, pensar, sabe? E, gente, procurar fazer aquilo que é certo. A palavra de Deus, ela não volta atrás, não volta vazia. Antes ela prospera para aquilo que ele enviou. Passaram os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Ele diz isso na Bíblia, ele diz isso na palavra dele. Então, para pensar. Essa importância fala de quebrar uma aliança, né? Aqui fala também do Senhor e a igreja. Quebrando uma aliança, se apostatando, colocando muitas coisinhas diante do princípio. Eu podia estar pregando aqui para vocês, ó, o que significa na Bíblia o tronco da videira, o fruto da figueira, a folha da oliveira. Eu podia estar fazendo tudo isso aqui. O povo está precisando disso, gente. O Senhor está às portas, como eu já disse nos vídeos anteriores, o Senhor está às portas. Muitas pessoas se perdendo, morrendo, sem salvação. Muitas pessoas que se afastaram não conseguem voltar. Muitas pessoas feridas se afastando. O povo está precisando ouvir, converte-te, ó Israel, por causa dos teus pecados tu tens caído. É isso que o povo precisa ouvir. Conserto, palavra de conserto, palavra que liberta, que resgata, que salva, que alcança. Nós somos luz, o Senhor falou na palavra deles. Nós somos instrumentos, ferramentas do Senhor para ser usadas para vidas serem alcançadas.
A gente não pode ficar omisso, ser negligente. Amém? As coisas de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus não é usada só para o nosso deleite, não é aquilo que a gente quer, não. Sabe onde vai entrar isso daí? Cronos, que é tempo do homem, que a gente sabe, né? Kairos, que é tempo do Senhor, que não tem nada a ver com o nosso tempo. Para pensar. Para o Senhor, um dia pode ser 1000 anos pode ser um dia. O tempo do Senhor não é o nosso. As coisas do Senhor é diferente. O caminho do Senhor, os pensamentos do Senhor é mais altos, mais distantes do que o nosso, do que a gente imagina, do que a gente pensa. Aí eu vou pegar aqui, vou ler a Bíblia, pulando tudo. Ali que o Senhor que abre os olhos, que exorta, que conserta, que transforma. Estou ocultando da verdade. Estou sendo omissa, negligente, estou transgredindo. O Senhor não chamou a gente para isso. A partir do momento que a gente prega a palavra do Senhor, a partir do momento que a gente evangeliza, fala do Senhor, fala da palavra do Senhor, somos ministros de Deus. Entendeu? Então a gente não pode buscar distrações, coisas que não tem importância agora, que não traz um ênfase para a salvação, para a transformação de vidas, para vidas serem alcançadas e resgatadas. É distração, como tantas outras coisas no meio das igrejas, no meio do sistema religioso, no meio do povo de Deus, que só distrai, só distrai. E o povo tudo de qualquer jeito. Tá bom assim, tá tudo certo. Pra que isso, pra que aquilo? Eu falo assim que é o demônio do nada a ver, né? Tá de culto aos demônios. Culto aos demônios, gente, não é só uma pessoa que vai lá, faz um ritual, isso, aquilo, não é nada disso não, tá? Tem muito meio, isso aqui, esse jeito aqui, de você fazer algo, servir a Deus dentro daquilo que te convém, é culto a demônios. Tá fazendo a sua vontade. Você tá se fazendo um Deus ali da situação, Senhor da situação. E o único Senhor que a gente sabe é o Senhor Jesus. O único Deus é o nosso Deus, Deus Pai. E o Espírito Santo é o nosso mediador. Agora eu vou colocar aqui como mediador. O Espírito Santo, o Senhor Jesus é o único caminho, né? Aí fala lá como Salomão lá intercedendo pelo povo, como Moisés também, né? Chegou a interceder a Deus pelo povo, para Deus perdoar, ter misericórdia. Vira como que o Espírito Santo, né? Ali mediano, o Senhor Jesus, né? Que é o Espírito Santo. A gente vai ter o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo para nós quando ele foi para o Pai. É uma unidade de Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Mediador entre nós e Deus. Né? Mas isso não nos dá o direito de se colocar no lugar de Deus, fazer aquilo que a gente quer, tirar proveito das coisas de Deus para os nossos deleites, para nossas vontades. Quando o povo está precisando de justiça, de juízo, da verdade, Deus, de conhecer a verdade. A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra revelada. A palavra revelada através do Espírito Santo. Ora, busca o Senhor. A palavra de Deus revela, eu já disse isso nos vídeos anteriores, a palavra de Deus revela a verdadeira profecia. A palavra de Deus também revela, tem poder para discernir as intenções do coração, dos pensamentos. A própria Bíblia diz. A revelação da palavra é aquilo que traz libertação, abre os olhos. É aquilo que quebranta o coração, que transforma, que liberta, que cura, que sara, que salva, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Amém? Então, o Senhor me incomodou para dar essa ênfase aqui, tá? E agora eu vou concluir novamente lá, aqui em Apocalipse, que foi do vídeo anterior. Mais uma vez eu vou ler Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para a gente entrar na eternidade e ser salvos, irmãos. Para sermos alcançados, libertos, transformados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado quando vamos arrependidos, confessamos,
Vamos prontos a largar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que transgride, aquilo que fere os princípios de Deus. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Deus nos perdoa através do sangue do Senhor Jesus que não foi vertido em vão naquela cruz. Que é a causa de estarmos aqui, é a causa de não sermos consumidos. O sacrifício único e perfeito do Senhor Jesus, qual Deus enviou Ele, o Filho unigênito dele, único e perfeito, por nós, para nos salvar, para nos trazer a cura, a salvação, a libertação, a transformação, a salvação. Amém? Então é isso, tá bom? Concluo por aqui, termino por aqui. A palavra de Deus é uma bênção, gente, digna de ser observada, digna de ser vivida, digna de ser obedecida. Como eu disse, já vai muito além, gente, de servir pessoas, se preocupar com quem tá vendo, quem tá fazendo, fazer para os outros verem, de um templo físico, de uma placa, é muito além. Como eu já disse, não que não seja importante uma igreja, a casa de Deus, para a gente ir lá adorar o Senhor, dispor muito da nossa vida para sair da nossa zona de conforto e ir lá ofertar ao Senhor a nossa vida em sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Eu estou falando só de a pessoa ir por ir, só estar lá, ser um adorador de placa, de denominação, obedecer tudo quanto é coisa, tudo quanto é orientação, mas essa orientação aqui, ó, não obedece. Amém? Então, peço aqui, que foi isso que eu falei no vídeo anterior que ficou mudo, né? Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, a palavra de Deus é uma bênção, vidas precisam ser alcançadas, resgatadas, transformadas, restauradas. Amém? E se inscreva no canal. O Senhor tem uma bênção para a sua vida. Bom, fiquem com Deus, Deus abençoe, tenham um bom dia, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo com fé em Deus, em nome do Senhor Jesus.